Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Entendemos o significado do sofrimento de Cristo e como esse sofrimento é a base para a cura? Queridos irmãos, hoje quero estudar aqui com vocês a Bíblia para vermos o sofrimento de Jesus Cristo e o significado desse sofrimento. Começando então em Isaías 52. E por isso eu quero cobrir em primeiro lugar o que Jesus Cristo sofreu, o que é que ele passou, por que é que ele passou, pelo que é que ele passou. Vê-se aqui em Isaías 52, versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Sim, quando Jesus Cristo sofreu esse sofrimento antes da sua morte, o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos filhos dos homens. Assim causará admiração às nações. Os reis fecharão a sua boca por causa dele. Um dia, quando os reis começarem a entender isso, vão fechar a boca por causa do que Jesus Cristo fez. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Um dia vão entender este significado do que Jesus Cristo sofreu. Capítulo 53 de Isaías, começando no versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Jesus Cristo não era uma pessoa extremamente bonita que não está a dizer que era isso. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Foi rejeitado. Lemos a história no Evangelho, como ele foi rejeitado. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Sabe o que é o sofrimento. Sabe o que é as dores das doenças. Perdão. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. As nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas não foi ferido de Deus? Versículo 5. Diz assim, mas ele foi traspassado. Isto é, foi furado de um lado para o outro, foi abrido do lado, como vamos ver mais daqui a pouco, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras e pelas suas chagas, e por como ele foi machucado, pelas suas contusões, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sim, o mundo todo hoje em dia anda como ovelhas que estão perdidas. Não sabemos o caminho da paz neste mundo. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Portanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão
do meu povo, ele foi ferido. Por causa da transgressão de nós, do povo de Deus, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Sim, foi sepultado num túmulo novo, o José de Arimateia, que era um ilustre membro do Sinédrio, deu a possibilidade dele ir para esse túmulo. E por isso, como diz, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça. Nunca, Jesus Cristo, nunca na sua vida humana, nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Versículo 10, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele deu a sua vida como oferta pelo pecado. Verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, da sua vida, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Queridos irmãos, nós somos justificados pelo sacrifício e pela morte de Jesus Cristo, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos cristãos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, derramou a sua vida na morte, através do sangue que derramou a sua vida na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vemos aqui como Jesus Cristo sofreu. E vemos que era uma profecia que ele cumpriu em grande detalhe. E muitas outras profecias, está claro, cumpriu em grande detalhe. Nós temos um guia de estudo bíblico gratuito que vocês podem encomendar do nosso site, intitulado A Verdadeira História de Jesus Cristo. Nesta última edição, vemos aqui vários pontos acerca da verdadeira história de Jesus Cristo. Por exemplo, deixe-me dizer quem foi Cristo, o maravilhoso cumprimento da profecia acerca de Jesus. Jesus realmente morreu e voltou a viver. A missão incompleta do Messias. A missão incompreendida do Messias. Qual foi o evangelho de Jesus? O ensinamento de Jesus sobre a lei de Deus? Quem matou Jesus? E outros títulos desse género. Mas vejam aqui esta secção em que diz aqui assim: Jesus realmente morreu. E está aqui na página 34, página 34. Eu vou ler uma secção deste guia de estudo bíblico que diz assim: Jesus realmente morreu? A morte e sepultamento de Jesus é um dos fatos mais estabelecidos sobre ele. Diversas vezes a Bíblia diz que ele morreu. Alguns críticos argumentam que Jesus não estava completamente morto quando foi posto no sepulcro. Por exemplo, o Alcorão, livro considerado sagrado pelos muçulmanos, diz que Jesus apenas parecia estar morto. Alguns céticos afirmam que ele simplesmente parecia estar morto. Possivelmente drogado. Mas acordou quando estava no túmulo e escapou para convencer os seus discípulos de que tinha ressuscitado dos mortos. Mas que mentira essa é que algumas pessoas dizem. Mas quando examinamos os fatos, o que essas teorias sugerem é fisicamente impossível. A dimensão das estruturas das feridas de Jesus eram tamanha que nenhum homem poderia sobreviver à crucificação e a 3 dias e 3 noites de isolamento num sepulcro escuro e frio.
Queridos irmãos, vejamos aqui, por exemplo, em Isaías, capítulo 50, Isaías, capítulo 50, versículo 6. Diz assim: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Como vemos que estas profecias foram cumpridas. Vamos continuar a ler aqui, nesta secção deste guia de estudo bíblico, que diz assim: a morte nas mãos dos carrascos e executores romanos era certa e podia acontecer por diversas causas. O jornalista Lee Strobel, numa entrevista com o Dr. Alexander Metherell, descreve a morte de Jesus sob o ponto de vista médico. Num livro intitulado The Case for Christ, ou isto, em defesa de Cristo, de 1998, e diz assim: Jesus fora constantemente espancado e flagelado com um açoite romano antes da sua crucificação, como lemos em Mateus 27, 26. O açoite de couro era uma espécie de chicote. Era feito de forma a afligir o máximo dor e dano à vítima. Era provido de pedaços de ossos de metais entrelaçados nas pontas para dilacerar a carne a cada chicotada. O açoite penetrava nos músculos subadjacentes e arrancava tiras de carne ensanguentadas. Eusébio, historiador do III século, escreveu que as veias da vítima eram expostas e até os músculos, tendões e entranhas eram expostos. Muitas vítimas morriam durante a flagelação e nem chegavam a ser crucificadas. A dor extrema, em conjunto com a perda de sangue, muitas vezes fazia com que a vítima entrasse em choque. A sua pressão arterial cairia, causaria desmaio, colapso e sede intensa. Os evangelhos registram que Jesus sentiu todos estes sintomas a caminho de Gólgota. Enfraquecido a ponto de colapsar, ele não pôde mais com o peso do madeiro que carregava e um espectador, Simão, o Cireneu, foi forçado a carregar-o por ele em parte do caminho. Marcos 15, 21. Quando Jesus foi crucificado, disse: tenho sede. João 19, 28. Além disso, ele já tinha sofrido violentos açoites pela flagelação. Em seu julgamento perante o Sinédrio, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros e os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos Cristo, quem é que te bateu? E quando entregaram-lhe aos soldados romanos, eles o maltrataram ainda mais, com chutes, murros, e cravaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. E por isso é que lemos em Isaías 50, versículo 6, há pouco, queridos irmãos: ofereci as minhas costas aos que me batiam e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Queridos irmãos, Jesus Cristo sofreu. Jesus Cristo passou por um grande sofrimento. Por quê? Vejam em Salmos 22, versículo 14. Salmos 22, versículo 14. Salmos 22, versículo 14. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Vê-se aí uma profecia do sofrimento de Jesus Cristo.
Vejam então aqui também, neste Guia de Estudo Bíblico, na página 36. Vou ler agora da página 36, que diz assim: a profecia do sofrimento de Cristo em Salmos 22:14 refere-se à sua condição de torturado. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. O Dr. Metherell continua com a descrição das agonias de Jesus que Jesus suportou, dizendo: uma vez que a pessoa está pendurada em posição vertical, a crucificação é, em essência, uma lenta agonia até à morte por asfixia. A razão para isso é que a tensão dos músculos e do diafragma deixa o peito na posição de inalar. Mas para exalar, a pessoa tem que firmar sobre os pés. Firmar sobre os pés para aliviar por um pouco a tensão dos músculos. Mas ao fazer isso, o prego rasga o pé até se prender contra os ossos do tarso. Depois de conseguir exalar, a pessoa pode relaxar e inalar de novo. Depois tem que empurrar-se novamente para cima para exalar, esfregando suas costas esfoladas contra a madeira áspera deste madeiro da cruz. Assim se repete até que a exaustação total toma conta e a pessoa não consegue mais se erguer para respirar. Vê-se aí um sofrimento enorme. Um sofrimento enorme. Então, queridos irmãos, qual foi a causa da morte de Jesus Cristo? Qual foi o que causou a morte de Jesus Cristo? Continuando aqui, neste guia de estudo bíblico, lemos: muitas pessoas pensam que Jesus morreu simplesmente de trauma ou asfixia, que eram causas comuns de morte por crucificação. Vários médicos têm estudado a execução por crucificação e chegaram a conclusões semelhantes. Alguns teólogos e igrejas têm ensinado que Jesus morreu de ataque cardíaco. É possível saber o que realmente o matou? Em Zacarias 12, versículo 10, contém uma profecia da crucifixão de Jesus. Referindo-se aos habitantes de Jerusalém, essa profecia diz: olharão para mim a quem trespassaram. A quem trespassaram. Uma e outra vez as Escrituras falam da importância do sangue derramado. Atos 20, 28, Efésios 2, versículo 13, Hebreus 9, 11 a 14, 1 Pedro 1, 18 e 19. O próprio Jesus disse que o vinho da Páscoa do Novo Testamento representava o seu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Está claro que o foco central do sacrifício de Jesus Cristo era o seu sangue, o qual ele derramou em sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. Lamentavelmente, isto está, de certa forma, obscurecido em João 19, 30 a 34. O que faz querer parecer que Jesus Cristo tenha morrido e depois foi lanceado por um dos soldados romanos e logo saiu sangue e água. Contudo, há um problema nessa interpretação, se fosse essa a ordem dos acontecimentos. Porque quando o coração para, ele não bombearia mais o sangue, pois os cadáveres não sangram assim. Esse problema é resolvido quando analisamos vários manuscritos mais antigos do Evangelho de Mateus, como, por exemplo, o manuscrito grego Aleph BCL, os quais contêm palavras que aparecem em outras traduções da Bíblia, mas que foram omitidas nas versões em português. Essas palavras omitidas relatam a sequência correta dos acontecimentos. Na versão bíblica inglesa, The 20th Century New Testament, isto é, o Novo Testamento do século XX,
que inclui estas palavras omitidas, lê-se: e cerca das 3 da tarde, Jesus exclamou em voz alta: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, erradamente está claro, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E agora notem estas palavras que não estão em outras versões portuguesas. Contudo, outro homem pegou numa lança e furou-lhe o lado, e água e sangue brotou dele. E depois continua: mas Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Queridos irmãos, a causa da morte de Jesus Cristo foi que um soldado romano, como diz aqui, pegou nesta lança e perfurou-lhe do lado. E então água e sangue saiu dele, derramou o sangue, foi traspassado como profetizado. E ele morreu pela perda de sangue. E assim ele morreu, como profetizado, no dia 14 do calendário hebraico, de acordo com a profecia. E assim cumpriu essa profecia. Mas, além mais, que o dia 14 é o dia da Páscoa, está claro. Além da mais, ele sofreu uma agonia enorme fisicamente e também emocional. Lembrem-se que ele é o Criador, como diz, por ele tudo foi feito e nada foi feito que não tenha sido feito por ele. Ele veio do Altíssimo, estava ao lado do Altíssimo. E ele veio e através dele, ele que fez tudo, ele veio e deu a sua vida por nós. Leiam comigo, se faz favor, em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, isto é Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus. Jesus Cristo subsistia em forma de Deus. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A palavra usurpação, em grego, é a palavra número 275, que é arpagamos, que é uma coisa a ser mantida ou retida. Quer dizer, não julgou como uma coisa a ser retida ou mantida, mas abriu a mão. Abriu a mão. Quer dizer, não se viu como uma coisa para agarrar para sempre, para se segurar para sempre ou firmemente. Não julgou como uma coisa mas abriu a mão. Não é uma coisa que, como diz aqui, subsistia em forma de Deus e, estando nessa forma, não se agarrou a essa forma, deixou dessa forma, porque não era usurpação, não era nenhuma maneira má de dizer mal ou coisa assim, porque ele era igual a Deus. Quer dizer, não era uma coisa de dizer que a igualdade que ele tinha com Deus, na forma que ele era, que ele diz aqui que era na forma de Deus, a igualdade que tinha com Deus, não era algo que ele se devia segurar firmemente, devia se manter. Ele abriu a mão. Abriu mão isso. E antes, assim mesmo, se esvaziou. Se esvaziou de ser da forma de Deus para vir a ser da forma de homem. Um ser humano. Assumindo a forma de servo.
retornando-se em semelhança de homens. Perdão, tornando-se em semelhança de homem. Porque ele estava na semelhança de Deus e veio a estar agora na semelhança de homem. E reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e a morte da cruz. Vemos aqui que Jesus Cristo era um ser do mesmo tipo, do mesmo género, da mesma qualidade do Pai. Isto é, da mesma família, da família de Deus. Está claro? Não tinha a mesma autoridade, porque o Pai tem e tinha e tem e terá mais autoridade que o Filho. Mas era do mesmo género, da mesma qualidade. Ele veio para a Terra e foi completamente inocente. Nunca pecou. Nunca. Totalmente inocente. O único ser físico que viveu uma vida fisicamente perfeita. E por isso, a sua tortura foi como, por exemplo, se os nossos filhos se virassem contra nós e nos torturassem. Foi desse género e ele nos perdoou. Mas lembre-se que ele é aquele que nos criou. A vida dele tem mais valor que todas as nossas vidas, porque ele é que nos criou. Tudo foi criado por ele, debaixo da autoridade do Pai, debaixo do comando e do mandamento do Pai. E depois vejam em Mateus 27. Mateus 27. Versículo 46. Mateus 27. Versículo 46. Mateus 27, versículo 46. Por volta da hora 9, isto seria às 3 da tarde, clamou Jesus em volta alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, como lemos há pouco, que quis dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Isto foi predito. Isto foi predito. Em Salmos 22, versículo 1. Sim, foi predito. Então, Jesus Cristo estava a pensar que o Pai o tinha desamparado? Não, porque ele sabia que isto tinha sido predito. E por isso, ou Jesus Cristo estava a recitar este salmo, ou foi como sentiu, como se o Pai o tivesse desamparado, mas ele sabia que o Pai não tinha desamparado, porque leem em Salmos 22, mais adiante, que diz: eu sei que estará sempre comigo. E por isso, ou seria um sentimento, ou ele estava a citar, ou mentalmente a dizer este salmo. Pois ele sabia que o Pai nunca o desampararia. Como você e eu sabemos que Deus nunca vai desamparar a você. Sim, você vai sentir, vai ter um sentimento que às vezes vai parecer: olha, Deus não está comigo, não está a amparar. Mas precisamos ter confiança e ler Salmos 22, porque recebemos encorajamento, porque aí vemos que ao fim Deus nunca nos desampara. Nunca. Nunca. Então diz assim, então eles disseram, e um deles correu a buscar, no versículo 48, uma esponja e tendo-a bebido em vinagre, colocando a ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Bem, não era vinagre, isso é uma má tradução. Vejam, por exemplo, também em Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 23. E deram-lhe beber vinho com mirra. Este vinho com mirra era um tipo de analgésico
que davam às pessoas nessas condições. É um tipo de analgésico que davam às pessoas nessas condições. Que eu sei, por isso, para um tipo de uma droga para ajudar a suportar a dor. Mas Jesus Cristo não tomou isso. Porque Jesus Cristo estava a controlar a situação. Porque ele quis sofrer a dor completa sem ter algum analgésico para diminuir a dor. E depois se lê no versículo 35 a 37 de Marcos 15. Diz assim, alguns dos que ali estavam ouvindo disseram, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre e pondo na ponta do caniço dele beber. Isso então é uma situação que veio depois, um bocadinho mais depois. Mas quando, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, deu um grande brado. Qual foi isso? Quais foram as suas palavras finais? Vejamos em João 19, versículo 28. João 19, versículo 28. João 19, versículo 28. Vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Então ali havia um vaso cheio de vinagre, embeberam o vinagre numa esponja, fixando num caniço de isopo, e lhes chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, isto não foi o com a mirra, porque a mirra, tipo de analgésico, não tomou. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, aqui está o brado que ele deu, que disse, está consumado. É muito importante entendermos o que Cristo disse aqui. Porque esta palavra consumado é a palavra grega 5055, teleo, que quer dizer completado ou completamente pago. A missão está completada e está completamente pago. Digamos assim, um grito de vitória. Uma exclamação de vitória. Está pago. E a minha missão para vir à Terra e para dar a vida ao homem, ou pelos homens, pelos nossos pecados, está completada. E inclinou-se a cabeça e rendeu o espírito. Queridos irmãos, aqui vemos o que Jesus Cristo passou. Foi uma coisa terrível, um sofrimento enorme. Mas agora vamos falar um bocadinho mais acerca deste sofrimento. Porque o pecado tem uma conexão direta com sofrimento e doenças. Sim. Lemos João 6, versículo 23. João 6, versículo 23. João 6, versículo 23. Diz assim. Perdão. Acho que é Romanos. Estou a ler aqui incorretamente. Acho que fiz Romanos 6. Romanos 6, versículo 23, desculpem. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. E por isso, queridos irmãos, acabei de escrever em grande detalhe o sofrimento de Jesus Cristo. Antes da morte. Sim, podiam ter lançado essa lança e puxado ali no estômago dele e ele puxado para dentro do coração e ter morrido logo e pronto. Mas antes disso, sofreu
durante essa madrugada, e essa manhã, e essa tarde, até às 3 da tarde, sofreu. E não tirou qualquer quantidade de sofrimento através de como disse, de uma maneira de reduzir o sofrimento, como usei a palavra aí de que, agora esquece a palavra, desculpa, mas quer dizer, é uma coisa para, como é que se diz, para tirar a dor, uma droga, uma coisa para reduzir essa dor, não como essa mirra, não tirou nada disso, sofreu completamente, um sofrimento completo. Ele estava em controle. Porque sim, é verdade que o salário do pecado é a morte. Mas a morte não é o único salário do pecado. Porque o pecado também traz tristeza, sofrimento, dores e doenças. O pecado, além da morte, também traz sofrimento, tristeza, muito estresse emocional e doenças. Vejam então aqui em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 14. Mateus capítulo 8, versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste, acamada, ardendo em febre, que ela estava doente. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Aqui vê-se que a curou de uma doença. Mas depois, vê-se no versículo 16, chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Isto não era uma doença. Era um sofrimento por causa de vários pecados, sejam o que forem. Sofrimentos. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos. Vê-se aí que houvesse duas coisas. Que expeliu os espíritos, tirou este sofrimento, mas também curou pessoas que estavam doentes. Vemos duas ações. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Carregou com as nossas doenças. Vejam em Isaías 53, versículo 4 e 5, quando acabámos de ler, ao início, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. As nossas doenças e o nosso sofrimento e as dores emocionais. E por isso, vê-se que o sofrimento de Jesus Cristo aqui é diretamente relacionado com este ponto que é um resultado do pecado, pois Jesus Cristo, está claro, morreu e derramou o seu sangue, foi a morte, que é o salário do pecado. Mas outro salário do pecado é o sofrimento e a doença. E por isso ele tomou sobre si mesmo, as nossas enfermidades, as nossas doenças e as nossas tristezas e dores e sofrimentos. E nós reputávamos como por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas não, isso fez isso para nós. Versículo 5. Mas ele foi traspassado, isto foi furado de lado a lado, abrido de lado a lado, pelo sacrifício desta crucificação.
por causa das nossas transgressões, das transgressões humanas, que representa aí a cura das nossas doenças. E moído pelas nossas iniquidades, sofreu dores e sofrimentos e várias dificuldades físicas e emocionais, também pelas nossas iniquidades. Por isso vemos que o pecado causa não só a morte, mas causa doenças e sofrimento. E Jesus Cristo sofreu para nós. E por isso ele diz assim, o castigo que ele teve nos traz a paz. Nos traz a paz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Vejam Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 1 a 6. Mateus capítulo 9, versículo 1 a 6. Vê-se aqui um paralítico. Ele veio e trouxeram um paralítico deitado num leito, versículo 2. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Vê-se aqui que há pecado. Que há pecado. Mas alguns escribas diziam consigo, Jesus Cristo está a blasfemiar. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, porque cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te e anda, estás curado? Ora, para que sabes que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O Filho do Homem tem poder de perdoar. E por isso, levanta-te e vá para casa. Aqui vê-se uma associação direta entre pecado e a cura. Mas vejam em Tiago capítulo 5, se faz favor. Tiago capítulo 5, versículo 13 a 16. Tiago capítulo 5, versículo 13 a 16. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Sim, há muitos irmãos a sofrer e oramos por eles. Se alguém está alguém entre vós doente, tem uma enfermidade, estão doentes, chama os presbíteros, os anciões, os ministros da igreja. E estes façam oração sobre esta pessoa doente. O que fazemos? Impomos as mãos e com óleo oramos por essas pessoas doentes. Ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. Firme, certo. O salvará e o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se houver pecados. Quer dizer que às vezes não há pecados quando estão doentes. Não podemos dizer que uma pessoa está doente, por isso é certeza, é pecado. No caso de Mateus 9, sim, havia pecado. Mas aqui está a dizer,
em Tiago, se houver pecado, serão perdoados. Mas também, lembrem-se que, diz aqui, oração de fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Não diz como vai ser curado, não diz como vai ser salvo, não diz quando vai ser levantado, só diz que acontecerá. Não diz quando. Deus não está no negócio da preservação da carne humana. Deus não está no negócio da preservação da carne humana. Deus, por outro lado, está no negócio de preparar um povo, de fazer filhos e filhas dele que sejam santificados e perfeitos. Continuando então a ler em João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 8. João 5, versículo 8. Esta situação deste paralítico. E diz assim, levanta-te, toma teu leito e anda. E então foi feito bem. E disse assim, no versículo 13 a 14, mas o que fora curado não sabia quem ele era, por Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha que estás curado, não pequeis mais. Neste caso houve pecado. Não pequeis mais, para que não suceda pior. Tem que haver arrependimento. Aqui neste caso, como disse, houve pecado. Mas como lemos também em Tiago, às vezes não há pecado. Vejam em João capítulo 9, versículo 1 a 3. João capítulo 9, versículo 1 a 3. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais? Quem é que pecou? Porque o entendimento deles é que se uma pessoa está doente, é porque houve pecado. Mas como lemos em Tiago, nem sempre. Pois lemos aqui em versículo 3, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Algumas pessoas pensam que a miséria e as doenças têm a ver sempre com pecado. Mas não é sempre. Sim, por isso, como vemos, pode ser uma conexão indireta. Por exemplo, pode ser outras pessoas que cometeram pecados. Nem ele, nem os pais. Pode ser outras pessoas. Por exemplo, outras pessoas que estão a destruir o ambiente da natureza. E nós estamos a sofrer por causa disso, porque estamos a respirar ar impuro, ou seja o que for. Mas não quer dizer que essa pessoa ou os seus familiares tenham cometido um pecado. É o que explica aqui. Sim, sabemos que pecado causa sofrimento. E sabemos que o sofrimento de Jesus Cristo tira essa dor, esse sofrimento. Mas também sabemos que diz que será salvo e será levantado, mas não diz quando, porque nem sempre todas as consequências do pecado são tiradas imediatamente. Às vezes podem ser só tiradas na ressurreição, mas serão tiradas. Por isso, um alívio do sofrimento pode vir. Tal como a pena da morte é removida.
mas a pessoa ainda morre. Por enquanto. Ainda vai morrer. Mas a pena da morte é removida. Está claro, a morte eterna. Por isso, Deus pode remover ou tirar algumas dessas consequências de acordo com a sua vontade, pois Ele vê melhor o que é do melhor para nós no longo termo. E por isso precisamos de orar para que seja de acordo com a vontade do Pai. Vejam aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, 53 a 55. 1 Coríntios, capítulo 15, 53 a 55. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Quando? Na ressurreição, está claro. E o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando? Na ressurreição, está claro. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então, não é agora, é então, nesse período, na ressurreição, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Por isso, a retiragem de algumas consequências, de algum sofrimento, cura de certas doenças, pode ser que não aconteça hoje em dia. Porquê? Porque Deus não está no negócio de fazer com que a vida física seja mais prolongada. Ele pode decidir isso por um certo período, mas não está no negócio de prolongar eternamente a vida física neste corpo. Graças a Deus. Então vejam Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Onde está a falar no futuro, para lá do milénio. Diz assim: vi um novo céu e nova terra. E depois veja no versículo 4. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E por isso, irmãos, estamos aqui a falar do sofrimento de Jesus Cristo que Ele fez, por que Ele passou. Este sofrimento é conectado, é ligado, tem uma conexão às nossas dores, aos nossos sofrimentos, às nossas doenças. Mas, por outro lado, além dele sofrer, ele também morreu e derramou o seu sangue para pagar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. De graças. E por isso, o que Jesus Cristo fez por nós não foi só a sua morte, mas foi também o seu sofrimento por nós. Há dois pontos importantes aqui a entendermos. Mas não haveria outra maneira de fazer isto? Não haveria talvez outra maneira de fazer isto? De perdoar e retirar ou remover os pecados e as suas consequências? Olha, vejam aqui Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, versículo 36. Mateus 26, versículo 36. 26, 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até à morte. Fica aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice.
Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Para Deus tudo é possível. Mas da maneira que Deus fez e decidiu, não havia outra maneira. Todas as profecias apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo. Por exemplo, o sistema do templo e do tabernáculo e dos sacrifícios eram todos um modelo que apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo. Esse era o caminho. Tinha que acontecer. E por isso é quando Jesus Cristo chegou ao fim, disse: está cumprido, está completado, está completamente pago, missão executada, completada. Esta maneira que o Pai decidiu era a melhor e mais eficaz. A maneira melhor e a maneira mais eficaz. Porque demonstrava que, primeiro, que Jesus Cristo é o nosso Criador. E por isso a sua vida era de maior valor do que a vida de todos nós. E por isso a sua vida paga por todas as nossas vidas. Segundo, demonstrou o terrível como terrível é o pecado. Porque necessitou a morte e o sofrimento do nosso Criador. Porque para Deus tudo é possível. E até Jesus Cristo disse: se é possível, haja outra maneira, mas não havia outra maneira. Por isso demonstra como o pecado é horrível, causa dores, causa sofrimento e causa a morte. Demonstrou, por outro lado, o amor do Pai e de Jesus Cristo por nós, para estarem prontos a fazer isto. O amor do Pai dar o seu único Filho unigênito por nós, e o amor de Jesus Cristo de dar a sua vida por nós. E demonstrou com Deus. Deus não transige, não facilita a lei de Deus. A lei de Deus diz: pecado, o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte, é a dor, o sofrimento. Deus não podia tirar a lei. E por isso, aqueles que dizem: olha, Jesus Cristo morreu agora, por isso não há lei. Isso não é verdade. Isso é mentira. Porque se Deus pudesse tirar a lei, então teria tirado a lei antes de Jesus Cristo sofrer. E, em quinto lugar, demonstra que Deus é fiel às suas promessas. Porque Ele está a fazer filhos e filhas de Deus, e é fiel às promessas porque deu a sua própria vida, o Criador, o Filho de Deus, que nos criou. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle. Deu a sua própria vida. Cumpriu estas promessas. E não há nada mais difícil de cumprir estas promessas, dando a sua vida e sofrendo como Ele sofreu, sem permitir qualquer droga para diminuir o grau de sofrimento. O Deus o Pai e Deus o Filho fizeram isto para terem mais filhos e filhas no reino de Deus, como você e eu. E isto é o maior exemplo de carinho e amor para você e para mim. E esse é o grande significado da Páscoa. Porque diluir este significado é fazer uma farsa da Páscoa. E por isso vemos aqui, irmãos, dois aspectos importantes, dois pontos importantes que são retratados pelos símbolos da Páscoa.
Vejam em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Porque recebi do Senhor, está a dizer Paulo, o que também vos entreguei. O que nós, na Igreja de Deus, estamos a dizer a você, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Queridos irmãos, nós observamos a Páscoa do Novo Testamento, ora, a Nova Aliança, a celebração anual da Nova Aliança, a celebração anual da Páscoa, na noite em que Jesus Cristo foi traído. Não na noite depois de ele morrer. Na noite que foi traído. Porque este sacrifício representa duas coisas, o pão e o vinho, o sofrimento e a morte. Na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu. E disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. É o meu corpo que sofreu por vocês, o sofrimento que sofreu durante essa noite toda e durante a parte da manhã e a parte da tarde, do início da tarde, desse dia, o dia 14, começa do pôr do sol até ao pôr do sol. Esse sofrimento que foi no dia 14. Por isso ele fez isso, na noite que foi traído. Está claro, antes de ser traído. É o que nós fazemos. Diz assim, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memorial, anual, no mesmo momento, na mesma hora, no mesmo dia. Não é um dia depois. Não é depois dele ter morrido. É na noite em que foi traído. Por semelhante modo, depois de ter ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice, este vinho, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto, e todas as vezes que o beberes, em memória de mim, fazei isto. E sempre que vocês celebrarem ou comemorarem esta celebração anual, sempre que o fizerem, façam isso em memória de Jesus Cristo. Porque todas as vezes que comemorares este pão e beberes este cálice, anunciais, é uma cerimónia a anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. E por isso vemos aqui, queridos irmãos, que o pão, que representa o corpo, que representa o corpo, a carne de Cristo a ser cortada e sofrer. E o vinho que representa o seu sangue derramado, simbolicamente, está claro, são parte de um sacrifício inseparável, que começa com o sofrimento e acaba com a morte. E por isso vemos que a morte causa sofrimento. E o sofrimento causa a morte. Cristo, o seu sacrifício de sofrimento e morte, tem que ser aplicado por nós anualmente durante a Páscoa, de acordo com a instrução aqui de Paulo e de acordo com a lei. Porque lemos, Jesus Cristo disse, e quando a hora chegou, ele celebrou a Páscoa. Não foi qualquer hora, não foi qualquer dia, foi no dia da Páscoa, no 14. Quando o dia 14 chegou, isto é o início do dia 14, que é após o pôr do sol, o início do dia 14 começou, então celebrou a Páscoa, na noite que foi traído. E morreu também no dia 14, durante o período do dia, porque, como sabemos, da maneira que Deus vê os dias, começa do pôr do sol, a parte da noite e depois a parte do dia. O dia é de pôr do sol a pôr do sol. E por isso, queridos irmãos, este sacrifício completo do corpo e da sua morte, do pão e do vinho,
permite que nós tenhamos as consequências removidas. Sim, não são todas necessariamente aliviadas agora, mas muitas são e podem ser. Mas, ao fim de contas, todo o sofrimento um dia será aliviado, porque não haverá mais, e vamos ter, então, a vida eterna. Queridos irmãos, o sofrimento de Cristo é a base para a cura de todas as doenças e sofrimentos.